Olá, amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 4 de fevereiro, com um layout um pouquinho novo, né? Hoje eu estou tentando utilizar uma nova ferramenta sem ser o SofaScore. O SofaScore eu utilizei por alguns anos, mas ele vem vacilando comigo em relação à atualização de página o tempo todo, ainda mais para mim que utilizo uma internet satélite com muita chuva aqui no Rio. Então eu vou dar uma oportunidade para o Radar Esportivo, vou deixar o link dele aqui embaixo, e ele vai facilitar uma coisa que vocês às vezes reclamam bastante nos comentários, que é a demora, tá? Ele tem a opção de você criar as estratégias e você pode selecionar os jogos diretamente por aqui e depois a gente vai ver junto onde é que estão os jogos que eu selecionei, tá? Tá aqui, ó, back favorito, lei por equipe em campo, correção de preço, mercado de gols. Obviamente, poderia colocar outras aqui, mas é bem bacana o site do Radar Esportivo. Eu vou tentar. Obviamente é um layout diferente, vocês vão me ver às vezes gaguejando, mas tudo é adaptação, né? Bom, chegamos ao fim de mais uma data FIFA. Não foi uma data FIFA legal para mim. Não falo em relação a resultados porque eu praticamente não consegui trabalhar. Tive muito pepino para resolver aqui na roça. Questão de construção, pepino para resolver da obra, viagem para fazer. Chuva, muita chuva. Eu lembro que ano passado, nessa época de janeiro, de fevereiro, já tinha parado de chover há muito tempo e continua chovendo intensamente aqui. E é isso. Quando eu decidi vir para cá com a minha família, eu estava disposto a passar por essas dificuldades e vou me adaptando. Mas não foi uma data FIFA muito boa. Que bom que esses pepinos apareceram na data FIFA. Espero que eles acabem agora, né? Então temos de volta a Bundesliga 1, Bundesliga 2. A La Liga já estava rolando algumas coisas, né? Mas o importante é que estão voltando os jogos que eu, obviamente, estou mais acostumado a trabalhar. Antes da gente começar, vou lembrar você de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. E antes, eu queria agradecer por isso daqui, ó. A gente já passou de 100 mil inscritos aqui no canal do YouTube há algum tempo. Já estamos aí com 140 mil, alguma coisa assim. Mas hoje chegou aqui em casa essa placa do YouTube e eu queria agradecer vocês pela parceria e pela companhia durante essa jornada tão gostosa de criação de conteúdo, do trade, de trabalho, enfim, dos comentários. É uma coisa muito gratificante esse reconhecimento, então fica aqui esse meu obrigado para todos vocês que me acompanharam, já estão aí há um tempão, para você que é novo aqui, se você não me segue no Instagram, tá aqui, ó, CariocaTel, me pesquisa lá e você vai conseguir encontrar. E é isso, muitíssimo obrigado. Valeu? Então vamos lá? Vamos tentar utilizar aqui o Radar Esportivo. Vou começar falando sobre a Bundesliga 1, Hertha Berlim e Bochum. O time do Bochum está me surpreendendo. Um time que veio na temporada passada como campeão da Bundes 2. Imaginei que o Bochum poderia ter a mesma dificuldade do Arminia Bielefeld, que também veio campeão na temporada retrasada e passou por um momento difícil na temporada passada e também vem passando por um momento mais ou menos nessa temporada, mas parece que o Bochum se encontrou. Nesse momento o Bochum aqui está na 11ª colocação, não é garantia de que ele vai continuar, mas é um time muito aguerrido, tá? Que aprendeu a se adaptar às adversidades. O time do Hertha Berlim, que já é aquele time mais cascudo, eu tenho algumas críticas, principalmente na parte ofensiva do time e que reflete diretamente na parte defensiva. Um time que, como destaque, acabou trazendo o Piontek, que acho que é polonês, se eu não estou enganado, né? Ele veio do Milan, se destacou no Genoa, depois foi para o Milan, não conseguiu desenvolver um bom futebol no Milan, veio pro Hertha, não foi um bom jogador para o Hertha, não sei se o Hertha não soube aproveitá-lo, acabou emprestando agora ele para a Fiorentina, vai jogar no lugar do Vlahovic, que acabou indo para a Juventus. E eu falei tanto que eu não queria o Vlahovic na Juventus. Quem sou eu, né? Espero que ele jogue muito bem por lá. Bom, um fator aqui importante que a gente precisa ficar de olho. Dentro de casa, você vê aqui que o Hertha Berlim ele tem 38 gols sofridos na competição. Mas dentro de casa, esse gol baixa para 12. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de analisar a defesa do Hertha, porque fica parecendo que, no geral, é uma defesa muito fraca e a gente acaba levando essa influência para dentro de casa, mas não. O Hertha dentro de casa ele acaba sendo um time um pouco mais normal, na média, porque, de maneira geral, é um time fora da média, né? A pior defesa da competição, nesse momento que eu estou vendo aqui, é do Greuther Fürth com 52. Aí depois, logo em seguida, você já tem o Hertha Berlim. Imagina só,
um time que veio um Greuther Fürth, que é um time que veio da segunda divisão, tá acima. Aliás, o Hertha tá uma posição só abaixo dele na dificuldade defensiva. Lógico, você tem aqui o Augsburg com 35, o Stuttgart com 35, todas essas equipes perigando para rebaixar, o Colônia com 34 e tal, mas você vê o Hertha com uma disparidade muito grande, principalmente na parte defensiva. Mas quando a gente entra no fator casa, o Hertha já passa a ser um time mais normal, um time mais na média. Então, defensivamente em casa, mesmo não sendo isso tudo, ele toma um pouco mais do que um gol por jogo, ele ainda assim não é horroroso, tá? Isso é um fator a se levar em consideração. Outro fator muito importante que vocês devem levar em consideração na hora de trabalhar o time do Bochum com o Hertha é a situação de torcida. A pandemia na Alemanha continua, pelo que eu tenho informação, muito forte, e essa falta de torcida no time do Berlim pode fazer diferença, né? Eu já vi o Berlim com a torcida a favor virar alguns jogos. Agora, sem torcida, acaba se tornando um time um pouco mais fraco. É comum na Alemanha a gente ter essa questão da torcida apoiando demais. Eu tenho essa memória porque eu fiz um jogo do Dortmund com o Hertha lá na casa do Berlim, e eles não estavam jogando nada, o Dortmund estava jogando muito, foi para o segundo tempo, aliás, terminou o primeiro tempo, eles estavam perdendo, a torcida cantando muito, apoiando muito, também criticando muito, obviamente, e os caras voltaram para o segundo tempo, viraram o jogo e foi um jogo completamente diferente, então faz diferença, tá? Mas vamos lá, vamos tentar dar uma olhada aqui, a cotação do Hertha Berlim é de 2,15, existe uma grande probabilidade aqui de eu vir trabalhar o próprio Match Odds, né, um lei a pior equipe em campo, mas vamos dar uma olhada aqui nas informações que a gente tem do próprio radar esportivo. Ó, em relação à média de gols, a gente tem um Bochum fora de casa. Casa e fora vai ficar mais fácil assim, ó. A gente tem um Bochum fora de casa marcando um pouquinho mais do que meio gol por jogo. Isso é ruim pra caramba, tá? E uma defesa ruim, né? Tomando em média 2 gols por jogo. Já o time do Hertha, o ataque e defesa acaba sendo uma coisa mais mediana, 1,5 gols por jogo eu considero bem mediano, então eu já olho para esse jogo com menos vontade de trabalhar mercado de gols, tá? 2,5 aqui não pensaria, tá? Mas eu ficaria de olho no Match Odds. O que a gente tem de informação a mais aqui no radar esportivo? Gols após os 75 minutos. Olha só, para quem trabalha o over limite no final. O Bochum, ele marca 50% dos seus gols a partir dos 75 minutos. Olha que interessante. E sofre 24%. Né? Que massa. Muito legal. Outra coisa aqui, ó, distribuição dos gols. Gols no primeiro tempo, gols no segundo tempo, para quem gosta desse tipo de informação. E isso aqui me ajuda bastante. Ó. Quando sai na frente, o Hertha Berlim, quando sai na frente, das 5 vezes que ele saiu na frente, dá para somar aqui, ó, em 2 ele venceu, 2 ele tomou um empate e 1 ele perdeu, tomou a virada. Tá? E o Bochum, das 3 vezes que saiu na frente, venceu 2 e perdeu 1. Tá? E quando concede primeiro, quando sofre o gol primeiro, foram 5 situações também. O Hertha venceu 2, né? Ou seja, conseguiu virar o placar em 2 situações, mas perdeu outras 3. Já o Bochum, ele não tem um poderio muito bom de recuperação de resultado. Todas as vezes que jogou fora de casa e tomou um gol primeiro, ele não conseguiu nem empatar. Fica aqui então, óbvio que isso aqui é o resultado final, pode ser que ele tenha tomado o primeiro gol, feito 1-1, mas depois ele foi lá e tomou o 2-1. Fica aqui então a informação para quem, por exemplo, vai trabalhar um lay por equipe em campo, com uma equipe já perdendo, Bochum, por exemplo. E aqui a gente tem uma informação estatística de que o Bochum não tem um aproveitamento muito bom na recuperação de resultado, tá bom? Eu venho para esse jogo, vou marcar aqui, ó, botão direito não, dou um clique aqui e coloco um lay por equipe em campo. Depois a gente dá uma olhada lá como é que ficou. Bacana. Gostei disso daqui. Bundesliga 2, bom, não vou gastar muito tempo aqui porque são competições, aliás, é uma competição assim como a terceira Liga da Alemanha, que eu trabalho majoritariamente o mercado de gols. Então eu já vou selecionar aqui, ó, mercado de gols e aqui embaixo também mercado de gols. Vamos dar uma olhada como é que está o desempenho do Heidenheim com o Hannover. O Hannover foi um time que eu venho... É um time que eu venho criticando bastante, apesar de ter eliminado o Borussia Mönchengladbach na Copa da Alemanha, né, na DFB Pokal, continua sendo um time muito mediano na Bundes 2. Até 2 rodadas atrás, brigava diretamente com o Sandhausen
pelas últimas colocações, agora deu uma melhorada. Foi um time que perdeu o Marvin Dukšik, que foi para o time do Duisburg. O time do Werder Bremen, estou confundindo o Duisburg da terceira divisão da Alemanha, foi para o time do Werder Bremen, é um dos artilheiros por lá, é um dos jogadores mais influentes por lá e faz muita falta no Hannover, tá? E o time do Heidenheim se destaca pela bola aérea, um time que ofensivamente na bola aérea faz muito estrago no adversário. Eu aconselho vocês a ficar de olho nisso, tá? Dentro de casa, o Heidenheim é o terceiro melhor visitante com apenas uma derrota e menos de um gol sofrido por jogo. Não é uma equipe, já adianto vocês, não é uma equipe do Heidenheim que eu gosto de trabalhar longas exposições. Jogos do Heidenheim eu gosto de trabalhar situações específicas. Se eu trabalhasse, por exemplo, over limite HT, né, que eu não trabalho mais, mas, por exemplo, um 2,5 estourando aos 30 minutos do primeiro tempo, um over à frente no segundo tempo, ou no máximo um limite no final do jogo. Não é uma equipe que eu venho para buscar 3,5, 4,5, 5,5, porque eu sei que ela tem uma defesa mais eficiente e um ataque que, quando está vencendo, por mais que ele contra-ataque bem, não tem um poderio tão bom ofensivo assim. Então, se eu vier para trabalhar esse jogo para gols, e é geralmente o que eu venho fazer, eu venho já com uma ideia de trabalhar no máximo 3 gols nesse jogo. Tá bom? O time do Hannover fora de casa tem 3 vitórias em 10 jogos, marcou menos do que um gol por jogo e sofreu 16. Sofre bastante? Sofre, mas também não é aquela defesa que é humilhada o tempo todo. Por isso que eu estou com um receio aqui de trabalhar as situações de mais do que 2,5. Olha só, vou pegar aqui, ó, os últimos 10 jogos dessas equipes. É legal porque eu consigo filtrar aqui, ó, casa fora, né? Ó, o 2,5 do Heidenheim bateu dentro de casa nos 75% dos jogos, dos últimos jogos, né? Aqui eu estou considerando os 10 últimos jogos. Mas eu vou colocar no campeonato para ficar mais fácil. 60% das vezes que o Heidenheim jogou em casa foi mais de 2,5. E 50% que o Hannover jogou fora foi mais de 2,5. Isso aqui depende muito, para você ter valor, depende muito do valor da odd. Uma odd de 2 aqui eu já não gosto, né, para trabalhar um 2,5. Então, para o ao vivo, se você consegue pegar uma odd melhor, até vai. Eu estou inclinado para esse jogo a trabalhar estourando aqui um over à frente, né, uma situação mais específica de cenário para o jogo. E me parece também um jogo mais interessante desempatado do que o jogo empatado. Aquele jogo que tem mais tendência de ficar arrastado quando não tem espaço. Na Bundes 2 é muito comum quando uma equipe sofre o gol, ela começa a se desmanchar, se desligar um pouco daquela atenção tática que os clubes costumam ter quando estão entrando em campo. Então, quando um time toma um gol, geralmente a defesa se desmancha e a gente tem mais espaço para trabalhar o mercado de gols, tá bom? E o último jogo da Bundes 2 é o Nuremberg com o Ingolstadt, que não precisa nem falar muito, né? O Ingolstadt é a pior equipe da competição, tomou 41 gols até aqui e fora de casa o Ingolstadt tem uma vitória apenas nos últimos 10 jogos, marcou 7 gols, sofreu 25. Sofre uma média de 2,5 gols por jogo. E como mandante, o Nuremberg já chegou a ser um dos melhores, hoje em dia nem tanto, tem os mesmos números de gols aqui do Heidenheim, só que tem uma derrota a mais, né, comparando com o time que a gente analisou agora há pouco. Gosto do time do Nuremberg, foi um time que mudou bastante nessas últimas 2 temporadas, fez uma transição de jogo ofensivo para um jogo mais terrestre, como eu gosto de dizer, um time bom na bola aérea ainda, mas não tanto como era antes, mas um time mais sólido, pode ver que é um time que sofre aqui menos do que um gol por jogo, né? E a gente tem aqui frente a frente, como é que eu vou dizer? Deixa eu colocar aqui, ó, campeonato, casa e fora. A gente tem aqui um excelente ataque para os moldes do Nuremberg, que nunca foi um time assim de golear, né? 1,5 gol tá excelente, e uma defesa muito boa, contra uma péssima defesa do Ingolstadt e um ataque muito fraco. Então, assim, outro jogo para tomar muito cuidado quando for trabalhar situações de longas exposições, tá? Porque eu posso esperar uma média de 1,5 gol por jogo no Nuremberg, mas eu posso esperar meio gol por jogo do Ingolstadt, né? Ah, mas a defesa do Ingolstadt é muito ruim, mas eu faço frente aqui a um ataque do Nuremberg que não é tão bom também, tá? Então isso aqui, ó, 2,40 e 3,20, o que mais chama atenção é a defesa ruim do Ingolstadt, e defesa ruim, obviamente, não faz gol, mas cede espaço, só que com esse ataque mais fraco do Nuremberg fica um pouco difícil, tá? Eu até selecionei naquela grande probabilidade, depois vocês vão ver, esse jogo do Nuremberg com o Ingolstadt para 2,5, mas
você precisa ter uma odd bem interessante. Por que eu selecionei? Porque fora de casa os jogos do Ingolstadt costumam ter pelo menos 3 gols. Isso é sim interessante. Mas no trade, no ao vivo, eu venho para trabalhar estourando essa situação de 3 gols. Vamos dar uma olhada aqui no sai na frente, que é legal. O Nuremberg, quando sai na frente, é um time que costuma manter a sua vantagem. Venceu 5 jogos e só perdeu 1. Né? Opa, esse aqui ele tomou virada. E eu lembro dela, acho que foi contra o Werder Bremen. Tá? E o Ingolstadt só saiu na frente em 2 situações. Uma ele venceu, a outra ele empatou. Quando concede primeiro, não preciso nem falar, né? O Ingolstadt é um time horroroso. Quando sofre primeiro, o meu amigo Ingolstadt não consegue recuperação nenhuma. Já o Nuremberg é outro também que não tem um poderio tão bom dentro de casa, obviamente, de buscar uma recuperação de resultado. Estou analisando, obviamente, isso aqui dentro de casa. Então, os 2 jogos que eu vou levar também para a situação de live, tá? E United e Middlesbrough. Acho que é assim que fala, né? Middlesbrough. Middlesbrough acho que está na Championship. Aqui é jogo de Copa, é muito difícil fazer análise. Eu vou me atentar, se for fazer alguma coisa, somente a gols, não a match odds. Primeiro, o United não vem jogando bem. A gente teve essa mini crise aí com a notícia do Greenwood, que foi acusado lá de abuso contra a namorada. Um jogador que está sendo desligado do United, da seleção, enfim, está acabando com a carreira dele. E jogo de Copa é mais complicado porque eu não sei quem vai ser relacionado, quem vai entrar em campo de fato como titular, qual que é a real intenção e o real objetivo do United nesse tipo de competição da FA. Eu não sei qual importância vai dar o Middlesbrough para essa competição. E óbvio, eu preciso saber no ao vivo por que eu não quero trabalhar o match odds especificamente, porque essa odd de 1,33 do United, ela é quase toda pautada em cima do peso da camisa, porque a gente não sabe quem vai entrar em campo, né? É óbvio que o United é muito mais time que o Middlesbrough, mas para mim faz mais sentido trabalhar gols e não necessariamente a longa exposição, porque é jogo de Copa. Geralmente, se for jogo único, como eu imagino que seja, a gente tem, geralmente, quando o favorito sai na frente, que é o caso do United, a gente tem o Middlesbrough fazendo o que os times da Bundes 2 costumam fazer, como eu comentei, se desfazendo um pouco dessa organização tática e deixando espaço para o favorito fazer os seus gols. Então, sempre que tem jogo de Copa, e é um jogo parelho, eu até gosto de trabalhar match odds, mas quando é um jogo mais puxado para um favorito, eu aguardo geralmente esse favorito entrar em campo com uma escalação um pouco mais aceitável, não necessariamente a titular. Aguardo também esse time sair na frente e se os espaços estiverem acontecendo, eu gosto muito de buscar esse próximo gol do favorito, seja aí se tiver leitura claríssima no match odds, mas de preferência no mercado de gols. Então também vou colocar ele aqui no mercado de gols. Tá? La Liga e Ligue 1 são competições que eu não tenho trabalhado tanto. Vou ser bem sincero com vocês. Os jogos que eu selecionei nas grandes probabilidades são esses aqui, ó. Um jogo da Turquia, para um over 1,5. O jogo do Marselha, afinal de contas o Angers vem tendo um desempenho bom fora de casa, vencendo um time chato, tá? E o Slaven Belupo contra o Šibenik, se eu não me engano isso aqui é romeno. Posso estar enganado, mas eu acho que isso daqui é Liga da Romênia, tá? O Nuremberg e o Ingolstadt, como eu comentei, por conta do desempenho do Ingolstadt fora de casa, e aqui no ambas marcam também o time da Romênia e o Marselha. Lembrando, isso daqui não é indicação de entrada, isso aqui são situações de grande probabilidade, você verifica no ao vivo se realmente tem leitura para isso. Não estou aqui para dar entrada para vocês, para dar tips para vocês, eu não tenho esse talento, né? Eu sou um cara só do live, mas como vocês me pedem bastante, eu puxo aqui algumas estatísticas, algumas coisas do PDF de apoio e tem dado bom, tem dado certo, né? Pelo menos aqui nas situações de 1,5, de 2,5 tem sido interessante, mas eu vou documentar isso aí ao longo das temporadas para a gente ver como é que funciona, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu ainda, como vocês viram, não peguei muito jeito aqui do radar. Tem umas coisas interessantes aqui, ó. Tem a parte de jogadores que mostram as escalações disponíveis. Olha só no Hertha, ó. Aqui na parte de jogadores tem quem são os jogadores lesionados, tá vendo? Do lado do Hertha, do lado do Bochum, tem aqui os últimos jogos entre eles, a parte de classificação. Enfim, dá para você filtrar aqui quanto é que tá a odd do 2,5,
Cara, eu gostei, tá? Mas é como eu falei pra vocês, me deem alguns dias aí pra eu me acostumar com o layout, tá? Ah, e da parte das estratégias, olha só como é que ficou, que legal, ó. No dia 4, tá aqui, ó. Leia pior equipe em campo, Bundesliga 1, Hertha Berlim e Bochum, tá? E mercado de gols, FA Cup, Manchester United e Middlesbrough e Bundesliga 2, Heidenheim e Hannover, Nuremberg e Ingolstadt. É isso. Eu acho que dá até para eu compartilhar com vocês essa página, ó, compartilhar via link. Deixa eu copiar aqui. Eu acho que eu consigo entrar numa outra página e mostrar para vocês a estratégia. Olha que legal. Muito massa. Eu vou deixar o link aqui embaixo do que eu selecionei. Mas eu vou aprendendo. É legal. Para a galera do radar aí, obrigado pela indicação. Eu vou tentar utilizar da melhor maneira possível. Pessoal, se você não me seguiu no Instagram ainda, vai lá. E muito obrigado pelos 100 mil inscritos no YouTube. Isso é coisa demais, meu Deus do céu. Uma excelente sexta-feira a todos. Final de semana tá vindo. Data FIFA terminou. Espero que você tenha conseguido manter a gestão. Igual eu falei lá no início, mantenha a gestão. Ah, deixa eu falar um negócio legal. Segura essa bolada. Eu respondi a pergunta número 2, que era se o Uruguai venceria o primeiro tempo com a Venezuela. Acabou vencendo, acho que já estava 2-0 ou 3-0 para o Uruguai. E agora tem a terceira pergunta. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, ó. Bragantino e São Paulo, será que as duas equipes vão marcar? Essa aqui é muito difícil. Hertha Berlim e Bochum. O Hertha vai vencer o Bochum? Não sei. Haverá 3 gols ou mais no jogo do Hertha com o Bochum? Cara, boa pergunta. 3 gols ou mais. Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. Vamos fazer uma cola aqui, vai. Aqui, ó. Hertha Berlim e Bochum. O 2,5 tem mais de 50% de chance de acontecer, né? 1,5 é bem tranquilo. Puta, eu tô com receio. Eu tô com receio de não ser uma boa resposta falar que não. Eu tô com receio também de colocar que sim, para ser bem sincero. Em relação à vitória, o Hertha sai na frente em 44%, em 56% das vezes, mas ele vence somente 44% dos jogos. Me parece que se for uma vitória do Hertha, vai ser uma coisa assim de 1-0, mas eu tô com receio, cara. Eu não vou responder, não. Aqui, vamos responder essa aqui, ó. Marcele e Angers. Já que eu coloquei aqui no PDF de apoio, né? A grande probabilidade de sim, vamos tentar, né? Não é certeza, mas se der errado a gente começa de novo. Sim, ambas as equipes vão marcar em Marselha e Angers. Essa é a minha pergunta número 3. Boa sorte, obrigado. Tá lá. E continuo com o pote cheio. Se você não participa ainda do Segura Essa Bolada, tem o link aqui embaixo. E para você que não tem conta na Betfair, a Betfair está oferecendo uma odd de 20 para o Mengão vencer o Fluminense no Campeonato Carioca. Tô achando exagerado. Tá cedo ainda, o Campeonato Carioca acabou de começar. O Flamengo ainda tá testando os titulares, o Fluminense também ainda tá pegando ritmo de jogo. Cara, tô achando, mas como a Betfair é patrocinadora do Cariocão, vai ter muitas super cotações como essa, mas eu tô achando que esse jogo vai ficar empatado, 1-1. Mas, se você não tem conta da Betfair, quiser aproveitar, tá aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço, a gente se vê amanhã. Valeu.